Meus queridos, graças a Deus, aqui estamos mais um domingo para cultuarmos ao nosso Senhor. Eu quero convidá-los para mais uma vez abrirmos a palavra de Deus em Romanos capítulo de número 9. Romanos 9, do verso 6 ao 13. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 9, do versículo 6 ao 13. Eu vou orar antes de nós começarmos a leitura. Peço que você deixe a sua Bíblia aberta. Logo após a oração, nós vamos ler a Escritura. Oremos. Senhor Deus, te louvamos e te bendizemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de reunidos podermos louvar e bendizer ao teu santo nome, podermos prestar a ti um culto que só o Senhor merece. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, que o Senhor possa receber a nossa adoração, que o Senhor possa, através da mediação do Senhor Jesus Cristo, receber o nosso culto nesta noite. Nesse momento em que nós estaremos lendo a tua palavra, meditando nela, que o Senhor continue a falar aos nossos corações, que o teu Espírito possa abrir, Senhor, o nosso entendimento, que possamos compreender a tua palavra para a nossa edificação, para a salvação, caso alguém que vai ouvir essa mensagem ainda não for salvo, possa ser alcançado pela tua graça. Abençoa-nos nesta noite, ajuda-me, Senhor, para que eu possa tão somente pregar aquilo que está na tua palavra e o Senhor possa ser conosco nesta noite, iluminando a todos, para que possamos compreender o teu Evangelho. Assim eu te peço no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ler Romanos capítulo 9, do verso 6 até o verso de número 13, que nos diz assim: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Até aqui a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Meus queridos, os reformadores, eles redescobriram a distinção entre igreja visível e igreja invisível. A igreja visível é aquela que nós enxergamos no mundo. Ela tem um rol de membros, ela tem uma lista com os nomes que fazem parte dela, e nós podemos identificar quem são. Dentro da igreja visível há crentes verdadeiros, mas também há incrédulos. Eles estão na igreja, eles foram batizados, eles fazem parte do rol de membros da igreja, mas eles não estão em Cristo, o que significa que eles fizeram uma falsa profissão de fé. Já a igreja invisível, ela é composta dos verdadeiros crentes. A igreja invisível, ela existe substancialmente dentro da igreja visível. Todos os que estão em Cristo e todos em quem Cristo está são membros da igreja invisível. Entretanto, somente Deus sabe quem são os verdadeiros crentes.
O que permanece invisível para mim, para você, para Deus, é perfeitamente visível, porque Ele sonda os corações, Ele sabe quem são aqueles que realmente pertencem a Ele e quem não pertence. E a realidade, queridos, da igreja visível e invisível, ela existe tanto nos dias atuais como existiu no período da antiga dispensação. E isso nós vamos aprender nesta noite. Queridos, na semana passada nós iniciamos a segunda parte, ou a segunda grande parte da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Como eu havia mencionado no domingo passado, essa carta ela possui basicamente 3 grandes partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 8, Paulo vai trabalhar a salvação pela fé em Cristo Jesus e como ela ocorre em cada crente individualmente. A segunda sessão, que vai aqui do capítulo 9 até o capítulo de número 11, Paulo continua falando da salvação em Cristo Jesus, só que de um ponto de vista mais coletivo, de um ponto de vista global, vamos dizer assim, em particular do ponto de vista dos judeus e dos gentios. E a terceira parte, que vai do capítulo 12 até o capítulo 16, que é o último capítulo do livro, a parte mais prática da carta. Então, veja, nós estamos aqui no começo do capítulo 9. Uma vez que no capítulo 8 o apóstolo Paulo tratou a respeito da segurança da salvação, com base no fato de que Deus não muda o seu plano, Deus não muda o seu propósito, Deus não muda o seu decreto, ou seja, nós podemos ter certeza da salvação porque Deus não muda os seus planos. Entretanto, Paulo sabia que a igreja de Roma, a igreja que estava recebendo esta carta, ela era composta tanto de judeus quanto de gentios. E dúvidas poderiam surgir, principalmente da parte dos judeus, com respeito ao propósito de Deus com relação à nação de Israel. Eles poderiam então questionar ao apóstolo Paulo: Paulo, se os propósitos de Deus não mudam como você está ensinando, e a maioria dos judeus rejeitou o Messias, será que o propósito de Deus concernente a Israel falhou? Será que as promessas de Deus falharam? Será que a palavra de Deus falhou? Então Paulo, ele imaginando que essa era uma pergunta que poderia vir da parte dos cristãos judeus ali de Roma, ele se antecipa e ele começa aqui já no capítulo 9, tendo o cuidado de, ao tratar deste assunto, que era um assunto delicado, ele usa aqui palavras sinceras. Ele faz questão de deixar claro para os seus leitores que ele ia falar algo que vinha do seu coração. E o que é que estava no coração do apóstolo Paulo? Paulo vai dizer com amor e com dor. Ele diz que ele sente grande tristeza e incessante dor no seu coração por causa dos seus compatriotas segundo a carne. Porque, meus queridos, eles foram muito privilegiados, como o apóstolo Paulo diz aqui, porém eles não souberam aproveitar esses privilégios que Deus havia concedido a eles. E Paulo chega a dizer que, se fosse possível, ele se tornaria anátema, separado de Cristo por amor deles. Se fosse para que eles fossem salvos, ele desejaria ser anátema, separado de Cristo. Então, Paulo, de fato, ele se entristecia pelos seus compatriotas que rejeitaram a Cristo, eles que tinham tido tantos privilégios, como Paulo faz questão de mencionar aqui, porque deles, Paulo mesmo diz, é a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, deles são os patriarcas, deles descende o Cristo segundo a carne. E, meus queridos,
Paulo vai dizer que mesmo os judeus tendo todos esses privilégios, sem Cristo, eles estavam perdidos completamente. E a partir do verso de número 6, Paulo então passa a responder e a esclarecer esse assunto. Será que porque os judeus recusaram o Senhor Jesus, será que por eles terem rejeitado a Cristo como Messias, o propósito, as promessas, a palavra de Deus falhou? Então Paulo começa aqui no verso 6, já eliminando essa possibilidade. Ele diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Veja, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: eu me entristeço, eu sinto incessante dor no meu coração pela situação dos meus compatriotas, segundo a carne, pois eles foram muito privilegiados por Deus, mas a incredulidade deles não significa que a palavra de Deus tenha falhado, de modo nenhum. Nós não podemos pensar que porque a nação de Israel, em sua maioria, rejeitou a Cristo como Messias no passado e rejeita nos dias atuais, isso quer dizer que as promessas feitas por Deus na sua palavra, em especial lá no Antigo Testamento, tenham falhado. Que o propósito de Deus estabelecido desde toda a eternidade, que foi sendo cumprido no decorrer da história, quando ele chama Abraão e a sua descendência, que esse propósito tenha sido fracassado, de modo nenhum. E por que não fracassou? Observe o que o apóstolo Paulo vai falar aqui na continuação do verso 6. Ele diz assim: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Paulo começa tratando do problema em um ponto que é crucial. Veja, meus queridos, esse é um ponto importantíssimo e que a maioria dos judeus na época de Paulo não compreendia e que a maioria dos judeus hoje também não compreendem. Essa falta de compreensão ainda é muito grande no meio do povo judeu e ainda é uma pedra de tropeço para os israelitas. E que verdade é essa que eles não compreendem? É essa que Paulo coloca aqui: porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então, com essas palavras, Paulo está ensinando que sempre houve dois tipos de Israel. De um lado, havia aqueles que eram israelitas porque descendiam fisicamente de Jacó. Por outro lado, havia aqueles que não somente descendiam fisicamente de Jacó, como também tinham a mesma fé que Jacó. E estes é que constituíam a descendência espiritual de Jacó. Esse era o verdadeiro Israel. E aí veja, as promessas de Deus eram somente para esse segundo grupo, o Israel espiritual. Eles é que são os verdadeiros herdeiros da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. É por isso, queridos, que o apóstolo Paulo, ele chegou à conclusão: as promessas de Deus nunca falharam com relação ao verdadeiro Israel e nunca irão falhar. Observe o ponto que Paulo levanta aqui. Não é que a palavra de Deus haja falhado. A questão é que nem todos de Israel são de fato israelitas. Essa é a questão. As promessas de Deus jamais foram destinadas a todos de Israel, mas para aqueles que eram os verdadeiros israelitas. É importante que isso fique bem claro em nossas mentes. E quando nós compreendemos essa realidade, nós passamos a entender melhor o Antigo Testamento.
passamos a entender melhor a própria história de Israel, a sua constante desobediência, as suas constantes murmurações, a sua constante idolatria, o fato de serem levados para o cativeiro babilônico. Tudo aconteceu devido ao fato de que eles acreditavam que, por serem filhos de Abraão, Isaque e Jacó, nada poderia dar errado com eles e que Deus sempre iria os abençoar. Essa verdade que o apóstolo Paulo nos ensina, que nem todos de Israel são de fato israelitas, ela se aplica muito bem à igreja dos dias atuais. Nos ajuda a responder às perguntas: será que todos que são batizados são salvos? Não. Será que todos os que estão arrolados ali no rol de membros da igreja visível fazem parte da igreja invisível? Não. Será que todos os filhos dos crentes são salvos? Não. Infelizmente, muitos não entenderam ainda essa verdade. Há muitos que confiam no seu nascimento, no seu batismo, seja qual foi a idade, certo? Muitos confiam no fato de que fazem parte de uma família cristã, nasceram num berço evangélico, vamos dizer assim, são membros de uma igreja. E aqui, meus queridos, fica claro, o princípio que Paulo estabelece aqui é muito claro. Ninguém se engane, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, nem todos aqueles que são partes da igreja visível são membros da igreja invisível. Nem todos aqueles que são membros da igreja são crentes de fato e são membros do corpo de Cristo. E isso é uma verdade que deveria nos confrontar. Será que eu faço parte apenas da igreja visível e ainda não faço parte da igreja invisível? Em seguida, queridos, Paulo vai mostrar essa verdade na própria história de Israel. E ele vai trazer aqui dois exemplos. O primeiro exemplo encontra-se dos versos 7 a 9, onde Paulo trata a respeito do caso de Abraão e seus filhos, Isaque e Ismael. E depois, do verso 10 ao 13, Paulo vai falar a respeito do caso de Isaque e seus dois filhos, Esaú e Jacó. Vamos considerar primeiro o caso de Isaque e Ismael, que está aqui do verso 7 ao 9. Eu vou ler, peço que você acompanhe sua Bíblia. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Veja, Paulo começa com o exemplo de Abraão e seus filhos. Como todos os judeus conheciam muito bem a história, Abraão tinha dois filhos, o mais velho chamava-se Ismael, o segundo chamava-se Isaque. Paulo faz questão então de mencionar esse exemplo para ensinar aos israelitas que, se fosse por uma questão de descendência física, para se herdar a promessa de Deus, Ismael também teria herdado essa promessa juntamente com Isaque. Veja como Paulo ensina essa verdade aqui no verso 7. E observe como é que ele utiliza nesse verso 7 a expressão descendência. Ele vai usar essa expressão de duas formas, com dois sentidos diferentes. Ele diz assim: nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência.
Você percebeu que cada vez que Paulo menciona a palavra descendência aqui é com sentido diferente? Ele está mostrando que há dois tipos de descendência. Uma descendência que é física, natural, e a outra que é espiritual, que é a descendência da promessa. Isso pode ser muito bem evidenciado, queridos, no exemplo dos dois irmãos, Isaque e Ismael. Contudo, havia uma diferença entre eles, que o apóstolo Paulo vai mencionar aqui. A diferença é que somente Isaque herdou as bênçãos espirituais de Abraão. Eles eram filhos de Abraão, mas somente Isaque herdou as bênçãos espirituais que foram prometidas a Abraão. Veja o que Paulo diz aqui: em Isaque será chamada a tua descendência. Essa expressão que está aqui, chamada a tua descendência, foi usada muito antes, quando Deus falou com Abraão. Os irmãos lembram do episódio que está lá narrado em Gênesis capítulo de número 21, quando Sara pede a Abraão para mandar Agar e Ismael embora, pois Sara havia visto que Ismael tinha zombado, caçoado do seu filho Isaque, e ela então ficou enciumada com aquela situação, e ela então diz para Abraão, chama Abraão à parte e diz: olha, manda essa mulher e o filho dela embora. E aí Deus aparece para Abraão e diz assim: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca de tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Veja, algo interessante é que essa expressão, em Isaque será chamada a tua descendência, essa expressão chamar, no original traz a ideia de chamar à existência. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo assim para Abraão: Abraão, será por meio de Isaque que eu vou chamar a tua descendência à existência. A descendência espiritual será por meio de Isaque e não por meio de Ismael. Quanto a Ismael, eu vou fazer dele uma grande nação, o Senhor Deus diz a Abraão. Porém, será por meio de Isaque que a tua descendência será chamada à existência. A descendência da promessa é a descendência de Isaque. É por meio dessa descendência que eu vou abençoar você, e por meio de você eu vou abençoar as nações. O que é que Romanos 9:7 nos ensina então? O que é que nós podemos aprender aqui? Quando Deus fez uma aliança com Abraão e a sua descendência, não era uma aliança que envolvia todos os descendentes de Abraão segundo a carne. Mas essa descendência seria espiritual, estabelecida por Deus somente através de Isaque. Somente Isaque foi chamado o filho da promessa, e por meio dele Deus iria cumprir o que prometeu a Abraão, de abençoar todas as famílias da terra por meio dele, e que por meio dele, dessa descendência, viria o Messias. Por meio dessa descendência é que a obra redentora aconteceria. Paulo então procura deixar essa verdade ainda mais clara quando ele diz aqui no verso 8, ele diz assim: isto é, ou isto significa que, e aí ele prossegue, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Então, Paulo, ele esclarece ainda mais no versículo de número 8. Paulo faz questão de reiterar que estes filhos de Deus não são os propriamente da carne. Os filhos da carne aqui são aqueles que descendem de Abraão segundo a carne, fisicamente, mas os filhos de Deus
são aqueles que são considerados como parte da descendência espiritual de Abraão. Esses sim são chamados de filhos de Deus, aqui no texto, e filhos da promessa. Os israelitas acreditavam que bastava ser da descendência de Abraão, bastava ter o sangue de Abraão correndo em suas veias, e isso era suficiente para que eles herdassem as promessas que Deus fez a Abraão. Paulo vai mostrar que não. Paulo, meus queridos, ele vai mostrar aqui que se essa fosse a verdade, tanto Isaac quanto Ismael eram herdeiros das promessas. Mas não é o caso, porque, como diz a Escritura, em Isaac será chamada a tua descendência. Somente Isaac foi chamado filho da promessa. Aprendemos, queridos, nesse verso, aquela verdade bíblica que o puritano John Flavel colocou da seguinte maneira: se a fé de Abraão não estiver em seus corações, de nada lhes adiantará ter o sangue de Abraão em suas veias. Se a fé de Abraão não estiver no coração dos judeus, não vai adiantar de nada eles terem o sangue de Abraão em suas veias. Os israelitas, queridos, eles descendem de Abraão fisicamente, mas isso não garante que eles herdarão as promessas espirituais feitas por Deus a Abraão. Somente aqueles que têm a mesma fé de Abraão é que são herdeiros dessa promessa, é que são chamados, inclusive, na própria Escritura, como filhos da promessa e filhos de Abraão. Veja só que bênção maravilhosa, porque nós vamos perceber que, de fato, essa é uma bênção que, inclusive, chegou até nós. Nós somos chamados filhos de Deus, não é? Nós somos chamados de filhos de Abraão, filhos da promessa, porque nós temos a mesma fé de Abraão. E para concluir o exemplo de Abraão e seus dois filhos, Paulo faz questão de mencionar que a promessa foi feita por Deus a Abraão da seguinte maneira: porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Observe, queridos, que a promessa com relação a Isaac foi feita antes de Isaac ter nascido, inclusive antes mesmo de Isaac ter sido gerado. Isaac nasceu por um milagre de Deus, porque tanto Abraão quanto Sara já estavam avançados em anos, e isso mostra como Deus soberanamente trouxe à existência a descendência de Abraão. Não foi algo do tipo assim, não, Abraão já tem um filho, aí eu vou pegar aqui esse filho de Abraão e vou fazer aqui um pacto com Abraão e com o filho. Não. Deus fez a promessa a Abraão quando Abraão não tinha filhos. E quando não havia possibilidades, humanamente falando, de ter esse filho. E Deus fez com que essa descendência viesse de Abraão, de Sara, para mostrar que era um ato soberano dele. Como está escrito aqui, pois a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara e terá um filho. Aqui, queridos, nesse ponto nós aprendemos que foi Deus quem constituiu a descendência espiritual de Abraão. E essa descendência, ela não era composta e não é composta apenas dos descendentes naturais de Abraão, mas daqueles a quem o Senhor Deus escolheu dentre todos os povos. Ali no Antigo Testamento, basicamente dentre os israelitas e poucos prosélitos. Mas, como nós sabemos, meus queridos, depois da descida do Espírito Santo no Pentecostes, como nós aprendemos hoje, a igreja do Senhor ali, ela foi ungida com o Espírito Santo, capacitada para pregar o Evangelho às nações, para que este Evangelho do Senhor Jesus Cristo, essa palavra de salvação, alcançasse pessoas de todas as nacionalidades. E é interessante porque quando nós lemos o próprio apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, ele vai afirmar
que essa descendência ela é marcada justamente por aqueles que têm a mesma fé de Abraão. Gálatas 4:29, Paulo diz: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Paulo afirma claramente que aqueles que são crentes verdadeiros em Cristo Jesus são filhos da promessa. Paulo confirma, queridos, que os herdeiros da promessa não são propriamente os da carne, mas aqueles que têm a mesma fé de Abraão. E hoje nós temos esse privilégio. Nós que não fazíamos parte da nação de Israel, nós que estávamos distantes das alianças, alheio às alianças, Deus teve misericórdia de nós e nos fez parte desse pacto, parte dessa promessa, parte dessa bênção maravilhosa da salvação. E mesmo morando em terras tão longínquas, Ele fez com que o seu evangelho chegasse até nós. Ele fez com que o Espírito Santo agisse no nosso coração para fazer com que a mesma fé que o Espírito abençoou Abraão também abençoasse a nós, a fé salvadora. Mas veja, queridos, o segundo exemplo que o apóstolo Paulo menciona aqui é dos versos 10 a 13, é o exemplo de Isaque e Rebeca e os seus dois filhos, Jacó e Esaú. Paulo apresenta mais um exemplo da história de Israel para provar que a promessa de Deus era para uma descendência espiritual e não meramente para uma descendência física. Veja só o que é que ele diz a partir do verso 10. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinha praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Paulo continua provando que a palavra de Deus de fato não falhou, e ele traz aqui mais um exemplo. E ele sabia, meus queridos, que o coração do homem é enganoso. Ele sabia que havia ali entre os judeus de Roma algum que pudesse argumentar dizendo assim: veja, Paulo, não é bem assim. Porque no caso de Isaque e Ismael, Isaque era filho de Sara, Ismael era filho da escrava, Isaque era filho da esposa de Abraão, Ismael era filho da concubina de Abraão. Então é por isso que, por meio de Isaque, que veio a descendência espiritual. E Paulo, antevendo que os judeus poderiam argumentar desta forma, menciona aqui outro exemplo que vai justamente lançar por terra esse tipo de argumentação. É como se o apóstolo Paulo estivesse afirmando assim: vocês podem pensar que Deus escolheu Isaque porque ele era filho de Sara, esposa de Abraão, enquanto que Ismael era filho de Agar, uma escrava. Mas o que dizer então dos dois filhos de Isaque e Rebeca? O que dizer de Jacó e Esaú? Os dois nasceram de uma só mãe. Os dois tiveram o mesmo pai, Isaque. Eles eram filhos dos mesmos pais. Eles eram gêmeos. Eles dividiram o mesmo útero, não é? Porém, Deus escolheu a Jacó e aborreceu a Esaú. E aí? Como é que fica? Se vocês estão dizendo que Isaque foi escolhido porque ele tinha esse mérito de ser filho da esposa, enquanto que Ismael não tinha, era filho de uma que não era esposa, e o que dizer então de Jacó e Esaú, filhos dos mesmos pais? E Deus escolheu um e aborreceu a outro. O que dizer?
Paulo então vai mencionar duas declarações lá do Antigo Testamento a respeito de Jacó e Esaú, nos versos de número 12 e 13. A primeira está no verso 12, ele diz assim: já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Ismael nasceu vários anos antes de Isaac, porém com Jacó e Esaú, a verdade é que os dois estiveram realmente no mesmo ventre, e um deles nasceu primeiro, né? Inevitavelmente um deles tinha que nascer primeiro. Esaú nasceu, e um pouco depois nasceu Jacó, e naquele momento, mesmo Esaú tendo nascido primeiro que Jacó, a palavra de Deus diz: o mais velho será servo do mais moço. Isso significa dizer que o herdeiro das promessas seria o mais novo e não o mais velho, como era comum naquela época, não é? Que o primogênito é quem herdava todas as coisas. Mas Deus vai dizer: não, eu escolho Jacó, o mais novo, e por meio dele é que vai vir a promessa. Ele vai ser o herdeiro da promessa. A segunda declaração é: como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. E Paulo aqui, queridos, está citando o profeta Malaquias. É importante nós entendermos qual foi o contexto em que Deus disse essas palavras, não é? Vale lembrar que o profeta Malaquias, ele é um profeta pós-exílio, é um dos profetas chamado profeta da restauração, e ele viveu em uma época em que o povo havia retornado do cativeiro, com muitas expectativas a respeito da reconstrução da cidade, do templo, enfim. Porém, com o passar do tempo, as coisas não caminharam como eles imaginavam, eles começaram a passar por muitas dificuldades, eles eram perseguidos pelos povos vizinhos, eles passavam por dificuldades financeiras, eles não conseguiram construir como gostariam, reconstruir a cidade, os muros da cidade, o templo. E no meio daquela situação toda de aperto, eles vão questionar a Deus, dizer: em que o Senhor nos tem amado? Aonde eu posso ver a prova do teu amor para comigo, se a minha vida está tão ruim, se os meus inimigos estão aí me perseguindo, se eu estou passando por dificuldade financeira, se os meus planos não são cumpridos? Onde é que está o teu amor por nós? E a resposta de Deus é justamente esta: vocês querem que eu prove o meu amor para com vocês? Eu vou mostrar para vocês. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Em outras palavras, eu amei a Jacó, o pai de vocês, e aborreci a Esaú, o pai dos edomitas. Então vocês foi o povo que eu escolhi para amar. E aí, meus queridos, Deus poderia ter escolhido Esaú se ele quisesse, porque ambos estavam na mesma condição de pecadores, que mereciam condenação. Mas aprove a ele escolher Jacó e não Esaú. Jacó representa os eleitos de Deus, o Israel dentro de Israel, o povo de Deus, do qual somos descendentes espirituais. Esaú representa aqueles que Deus deixou entregues aos seus próprios pecados, contra quem Deus está irado para sempre, como ele mesmo vai dizer lá na profecia de Malaquias, os quais receberão a justa punição pelos seus pecados. Agora, eu gostaria então de analisar a doutrina que Paulo vai extrair destas declarações que ele cita do Antigo Testamento. Ele citou no verso 12 e no verso 13 declarações do Antigo Testamento, e ele vai então trazer aqui a conclusão no verso 11. Ele traz aqui a doutrina que ele extraiu dessas declarações no verso 11. E veja que ele começa dizendo assim: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal,
Paulo, se referindo aqui a Jacó e Esaú, ele diz que eles, os irmãos gêmeos, ainda não tinham nascido, eles ainda não tinham tido oportunidade para praticar nem o bem e nem o mal. Entretanto, Deus escolheu a Jacó e aborreceu Esaú. E aqui, queridos, fica muito claro que Deus não escolheu Jacó por suas obras. Que Deus não escolheu Jacó porque ele era mais merecedor que Esaú. Eles não tinham praticado bem ou mal. Mas por que então, pastor, Deus escolheu a Jacó e não a Esaú? Paulo responde em seguida: para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Deus estabeleceu sua aliança com Jacó para que o seu propósito prosseguisse. Deus age soberanamente para com o seu propósito. Ele age de uma forma que esse propósito seja concretizado. E o meio pelo qual esse propósito vai ser concretizado é a eleição. Observe que Paulo diz assim: o propósito de Deus segundo a eleição. O termo segundo aqui significa por meio ou através de. Através da eleição, por meio da eleição, Deus iria cumprir o seu propósito. O propósito de Deus é levado a efeito por este princípio de eleição. É o que Paulo está ensinando aqui, para que esse propósito ele seja concretizado. Deus instituiu que ele vai ser utilizado, não, ele vai ser mediado não pelos méritos humanos, mas pela escolha divina. Paulo ainda faz questão de dizer, não por causa de obras, mas por aquele que chama. Não é pelas obras do homem, de modo que aqui nós excluímos de uma vez por todas aquela ideia de que o propósito de Deus mediante a eleição é algo que Deus realiza com uma previsão divina, não é? De que determinadas pessoas vão praticar boas obras. Nós vimos isso aqui no capítulo passado, né? Que algumas pessoas acreditam que a eleição acontece pelo fato de Deus antever na eternidade quem iria praticar boas obras, quem ia ter fé nele, e aí Deus diz assim: não, eu vou escolher esses aí, porque eles são melhores do que os outros, porque eles vão acreditar em mim. Bem, se Deus já sabia, para que então era necessário a eleição? Não tinha necessidade de eleição, predestinação. Então, veja, não é por obras, mas é por aquele que chama. Paulo, ele reforça a ideia dizendo aqui, não por causa de obras, mas por causa daquele que chama. Em outras palavras, esse propósito de Deus, ele é efetuado mediante a eleição, inteiramente como resultado da ação do próprio Deus. É Deus quem chama, não é? É uma livre escolha de Deus, é uma escolha soberana da parte de Deus. Não é com base nos nossos méritos. A única maneira pela qual o propósito de Deus poderia ser levado a cabo de maneira infalível é justamente essa: se Deus escolhesse e agisse nas nossas vidas para que esse propósito fosse concluído, para que esta salvação fosse concluída, porque se fosse pelos nossos méritos, para alcançarmos e para mantermos esta salvação, todos estariam perdidos. Todos estariam condenados. Quais são as implicações práticas que podemos tirar desse texto? Veja, queridos, nós aprendemos aqui que a promessa e o propósito de Deus só dizem respeito aos eleitos. Só dizem respeito aos eleitos. Essa afirmação ela é tão verdadeira com relação a Israel, não é? Porque, como nós vimos, nem todos de Israel são de fato israelitas, como também as demais pessoas.
Nem todos aqueles que estão dentro da igreja são verdadeiramente salvos. Nem todos aqueles que, de fato, são membros da igreja são herdeiros das promessas de Deus. Somente aqueles que verdadeiramente creem em Jesus Cristo para a sua salvação. Somente aqueles que verdadeiramente têm a fé de Abraão em seus corações. Pode até ter o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas isso não é suficiente. Você pode até praticar boas obras, você pode até ser alguém que, diante da sociedade, é alguém que tem suas virtudes, que é alguém honrado, que é considerado como um bom cidadão, mas isso não é suficiente. A salvação, ela é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Então, a promessa de Deus não é universal, nem mesmo em relação aos de Israel, e nem com relação às demais pessoas. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Veja, essas pessoas às quais o propósito e as promessas de Deus se aplicam a elas, elas vieram a ser o que são, não por alguma coisa delas ou nelas. Ou seja, se hoje nós somos filhos de Deus, se hoje nós somos filhos de Abraão, filhos da promessa, isso não decorreu de nada que houvesse em nós. Não decorreu dos nossos méritos, não decorreu da nossa religiosidade, não decorreu da nossa descendência física, não decorreu da nossa nacionalidade. Nós somos hoje o que somos porque foi Deus que nos chamou soberanamente. Foi Deus que trouxe à existência a sua descendência espiritual. Foi Deus quem um dia realmente nos viu caminhando a passos largos para o inferno, resolveu intervir na nossa vida e nos resgatar e nos salvar. Então, queridos, o propósito de Deus está sendo levado a efeito em nossas vidas por meio deste processo chamado eleição. Foi Deus quem de fato nos escolheu, foi Ele quem de fato escolheu a Isaac e não Ismael, foi Ele quem escolheu a Jacó e não Esaú, foi Ele quem escolheu aqueles que hoje fazem parte da igreja invisível. E por que Ele não escolheu outros? Porque Ele não quis, porque Ele escolhe a quem Ele quer. Porque, meus queridos, como nós vamos ver mais na frente, ter misericórdia é uma prerrogativa dele. Ele mesmo diz: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. E terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Ninguém pode exigir misericórdia da parte de Deus, porque esse é um atributo que Ele exerce com quem Ele quer. E Deus age assim, meus queridos, soberanamente nas nossas vidas, tanto no nosso chamado, tanto na nossa eleição, no nosso chamado, na nossa vida aqui de perseverança. Em tudo nós sabemos que é Deus quem age em nós para que o propósito dele seja realmente realizado. Nós vimos aqui um capítulo maravilhoso, esse capítulo de número 8, que trata a respeito da segurança da salvação, onde o apóstolo Paulo fala de formas diversas ao nosso coração, dizendo que nós não podemos temer o dia do juízo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque agora nós pertencemos ao Senhor, nós temos o Espírito do Senhor em nossas vidas, e aqueles em quem o Espírito de Deus habita pertencem a Cristo. E agora nós temos esta maravilhosa
salvação sendo levada adiante e a certeza de que ela será concluída. Quem lembra que, como nós vimos no capítulo passado, aqueles que de antemão conheceu, a estes predestinou, a estes chamou, a estes justificou, a estes glorificou. São os elos da corrente dourada da salvação. Ninguém pode quebrar nenhum sequer desses elos. Por isso que a nossa salvação é garantida. E é por isso que nós podemos ter essa certeza. E nós vamos continuar, queridos, aqui neste capítulo 9, e vamos continuar aprendendo verdades profundas, maravilhosas, que vão enriquecer ainda mais o nosso conhecimento de Cristo e da sua salvação. Que Deus nos abençoe. Amém.